vídeos registrados pela TV Senado expõem o momento em que microfones do Senado Federal captam o instante em que Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, vira-se para Renan Calheiros e, crendo que não estava sendo gravado, refere-se ao senador Marcos Rogério e afirma: "Rapaz, ainda vou encontrar esse cara e vou quebrar ele todinho." Nos momentos imediatamente anteriores, Marcos Rogério havia empreendido um embate contra arbitrariedades de Omar Aziz e qualificado a Comissão Parlamentar de Inquérito como uma CPI do circo. Marcos Rogério retrucou após Omar o chamar de palhaço. "Essa é a CPI do circo, Vossa Excelência é o chefe do circo." O entrevero iniciou-se após Marcos Rogério pedir a palavra pela ordem e Omar ter rebatido e tentado intimidar o parlamentar. Marcos Rogério exigiu: "Sejam coerentes. Tem gente nesta CPI que já defendeu coisas piores e estão aqui hoje. Agora Vossa Excelência vai querer censurar." Cidadãos que espalham nas redes sociais o recorte deste momento estão exigindo que o Senado Federal instaure um processo no Conselho de Ética contra o senador amazonense. Assista ao vídeo. Senador Randolfo, com a palavra. Tá vendo? É isso aí, Brasil. Essa é a CPI do circo. Esse papo é do circo, é. Você é o maior palhaço que tem aqui. Vossa Excelência é o chefe do circo. Tá bom. Presidente. Você é o chefe do circo que seu palhaço daqui. Presidente, Retomando o vídeo que deixamos aí, por favor. No site, Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Você não pode rir disso. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu não vou lhe dar ordem nenhuma. Eu estou falando, depois Vossa Excelência fala. Por favor. Eu estou entendendo. Por favor. Por favor. Uma coisa é Vossa Excelência querer aqui defender o governo, que eu respeito. A outra coisa é eu estar falando aqui sobre uma brincadeira. Quando o ex da Globo fez isso, Vossa Excelência não disse a mesma coisa. Olha a época do vídeo dele. Quem é o ex da Globo? Não, presidente. Quando foi soltado o vídeo aqui, Vossa Excelência quer em outro tempo. Senador, respeitador das pessoas, por favor. Mas presidente, não faça não leve isso pro plano pessoal. Presidente, por campo pessoal não podemos levar outras coisas. Isso não. Agora? Não, você quer levar agora? Não, presidente. Então, Vossa Excelência não vai me intimidar, não, presidente. Não, que se coloque no lugar. Para com isso. Se o vídeo fosse há 10 anos atrás, tinha o mesmo valor hoje, gente. Não é o que vocês disseram. Trata de vida, não tá nem falando de cloroquina, tá falando de vidas. Sejam coerentes, gente. Tá falando de vidas. Sejam 5 coerentes. pessoas que morreram e eles poderia responder agora que está arrependido. Poderia responder dizendo que se enganou, que errou. Mas tem gente nesta CPI que já defendeu coisas piores e estão aqui hoje. E aí? Presidente, as pessoas que estão aqui hoje ganharam a Apenas para eleição. colaborar, senhor presidente. Ganharam a eleição. Mas defenderam o quê? Coisas piores. Agora Vossa Excelência vai querer censurar alguém que fez um vídeo. Por favor, coloca o vídeo de novo. Coloca o vídeo de novo. Senhor presidente, apenas para colaborar, senador Omar. Pode colocar, tá na internet. Apenas para colaborar, se me permitir, Vossa Excelência, eu escuto bem, mas Vossa Excelência disse que a princípio ia recorrer da decisão do ministro Supremo. O ministro Supremo deu, e é direito constitucional, ao Dr. Wizard, o direito de permanecer calado, porque ele passou de testemunha a acusado por ou investigado por esta comissão. É isso mesmo. Então eu sugiro que nós possamos votar o ofício tirando a condição de investigado do Dr. Wizard, passando novamente ele a condição de testemunha e novamente vamos convocá-lo para depor, porque nós estamos perdendo uma tarde inteira de trabalhos preciosos, nós temos uma série de investigações a fazer. Tire a condição de acusado, passe para a condição de testemunha e vamos reconvocar o Dr. Wizard novamente. Eu vou colocar. Presidente. Senador Randolfo está com a fala, presidente. E eu não sei nem com quanto tempo tá ainda muito tem, quietinho. Agora eu queria colocar uma questão de ordem, senhor presidente. Antes do. Em outros tempos. Uma questão de ordem. Presidente, por favor, uma questão de ordem. Nós precisamos ter um regramento de funcionamento
da CPI. Eu cheguei aqui 8h30 da manhã e me inscrevi para poder falar. Ainda que o depoente não queira se manifestar, eu quero ter o direito de manifestar a minha opinião sobre a postura dele, sobre a vida dele. Eu quero exercer esse direito como parlamentar. E o que está acontecendo é que as pessoas falam o tempo todo e não respeitam a ordem de inscrição. Então, vamos garantir a fala do eminente senador Randolfo Rodrigues e dos inscritos. E eu peço a Vossa Excelência, senador Marco Rogério, diga, que Excelência, exerça o respeito aos seus pares quando seus pares sempre exerci. Não interrompi a fala do senador Agora o senhor Randolfo. está me interrompendo. Vossa Excelência me citou. Não, eu estou lhe citando, então deixa eu terminar de falar, pelo menos. Pois não. Porque isso não é respeito. Na sua visão. Não, na minha visão não, na visão de quem está com a palavra, a gente ouve e depois a gente fala. Sim. Então, eu estou dizendo que o senhor não exerce o respeito aos seus pares quando seus pares estão com a palavra. Quando um parlamentar está com a palavra, o outro respeita, espera terminar, pede uma questão de ordem, pede de forma regimental o direito à fala e não interrompe no meio, porque isso é um desrespeito. O senhor está me desrespeitando de novo. Olha quem está falando, presidente. Deixa agora a minha vez, né, presidente? Presidente, toda hora alguém fala. Ué, eu não disse que era para falar depois? Randolfo, você eu não vou interromper, você tem o direito de falar, me desculpe. Senador Randolfo com a palavra. Tá vendo? É isso aí, Brasil. Essa é a CPI do circo. Esse papo é do circo, é. Você é o maior palhaço que tem aqui. Vossa Excelência é o chefe do circo. Tá bom. Presidente. Você é o chefe do circo que seu palhaço daqui. Presidente, retomando o que deixamos aí, por favor. Não sabe. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero iniciar cumprimentando o brasileiro Carlos Wizard Martins. Pai de família, trabalhador, homem de histórico honesto, de boa reputação e dedicado a causas humanitárias. Em seu nome, quero cumprimentar a todos os brasileiros que têm doado tempo e outros recursos para ajudar o próximo. Muitos deles de forma absolutamente anônima. Não vejo no senhor também qualquer interesse em exposição pessoal. Mesmo porque em 2018 o senhor já tinha uma vida econômica e financeira consolidada. Ou seja, sua participação em causas humanitárias se deu depois de sua estabilidade pessoal e familiar, como tantos outros brasileiros fazem, assim como celebridades internacionais, como é o caso de Bill Gates. Imagino que o senhor saiba, mas quero tranquilizá-lo, que a despeito das intimidações que o senhor está ouvindo aqui hoje e de todo o cenário criado nesses dias em torno de sua participação em apoio ao serviço público federal, há perfeita previsão legal no Brasil para esse tipo de prática. Aliás, uma prática que deveria ser muito mais comum, mas estou certo também que a reação que estamos assistindo aqui contribui para afastar pessoas de bem do cenário político e do cenário público, sobretudo. Mas, mais um desserviço que se presta ao nosso país. A Lei Federal 9.608, de 18 de fevereiro de 98, que dispõe sobre o serviço voluntário, diz em seu artigo 1º, considera-se serviço voluntário para os fins desta lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Assim, acredito que o senhor e tantos outros voluntários merecem o nosso reconhecimento, merecem o nosso aplauso. Em segundo lugar, eu quero manifestar meu profundo respeito aos seus valores e princípios pessoais e familiares, inclusive que o motivaram a deixar o país, o Brasil, dia 30 de março do corrente ano. Antes, portanto, da instalação, Dr. Toron, desta CPI. Antes. Uma pena que, por aqui, tenha sido criado um clima maldoso de que o senhor tenha saído do país para não depor perante esta CPI. Mais uma narrativa. O senhor viajou dia 30 de março. Esta CPI foi instalada dia 27 de abril, ou seja, quase um mês depois. Em terceiro lugar, eu quero dizer que não compartilho da ideia de que no Brasil nenhuma riqueza é inocente, que nenhuma fortuna é inocente, que sempre tem vícios e deve ser o caso de Vossa Senhoria. Muito pelo contrário. Um país como o nosso, que está em franco desenvolvimento, não pode retroceder ao tempo do subdesenvolvimento. Somos um país que cresce diariamente pela força dos setores público e privado e também de inúmeros empreendedores que, como o senhor, já foram pobres um dia. Talvez tiveram sonhos bem modestos, como de serem motoristas de caminhão. Cresceram, alcançaram riquezas e hoje geram emprego e muita renda para o Brasil. Não merecem, por isso, serem considerados como desonestos, tratados como desonestos. Em quarto lugar, sua exposição inicial foi suficiente para demonstrar mais uma vez a inexistência do tal gabinete paralelo. Esse sim, tem aqui na CPI. Se reúnem aí às escondidas para decidir as coisas. Gabinete paralelo onde seus integrantes se reúnem com o presidente em reuniões públicas. Gabinete paralelo onde as reuniões são transmitidas ao vivo. Gabinete paralelo, repito, tem esta CPI com reuniões secretas para deliberações prévias. Uma CPI que até hoje não tem um plano de trabalho preparado pelo colegiado, porque é definido nas reuniões secretas do gabinete paralelo. Em quinto lugar, observo, pelas informações de Vossa Senhoria, que sua atuação junto ao Ministério da Saúde se revela transparência e lisura do serviço público, que permite que pessoas do setor privado participem de comitê de análise de contratações. Deveria ser motivo de aplausos. Mas aqui é demonizado, é satanizado. Os mesmos que aplaudem as falcatruas que aconteceram no consórcio Nordeste. Isso nada mais é que reforçar as atividades de controle interno dos atos do Ministério com participação de pessoas do setor privado. Em sexto lugar, quero dizer que sei que Vossa Senhoria e os advogados que o acompanham saberá muito bem discernir as intimidações exageradas e algumas banais que estão sendo feitas no âmbito desta CPI. Nesse sentido, aliás, compreendo sua decisão de permanecer em silêncio. A postura, ou as posturas adotadas por muitos nesse colegiado, quando lhes é conveniente,
justifica a preservação de seus direitos. Acredito, contudo, que Vossa Senhoria não tem o que esconder e certamente exporá tudo o que for necessário, se em outros âmbitos lhe for assegurado fazê-lo, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e sem quaisquer pré-julgamentos. Aproveito esse momento para agradecer mais uma vez pelo reconhecimento ao direito dos advogados, que aqui presentes cumpre o seu papel, direito sagrado, em respeito ao que pregoniza o Estatuto da Advocacia. E aqui cumprimento uma vez mais o Dr. Toron. Não é favor, não é favor. Ninguém faz favor ao advogado quando lhe assegura a palavra ou a presença junto ao seu contratante. Não. Estamos aqui em um processo investigativo, com poderes próprios de autoridades judiciais, o que não retira em momento algum o pleno direito dos advogados na prática das atividades que lhes são privativas, inclusive o direito de se manifestar na defesa de seus constituintes. Aliás, diz o parágrafo 3º do artigo 2º do Estatuto da Ordem, que no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei. Ousar ameaçar, retirar um advogado é rasgar a Constituição, é tripudiar de lei federal. É um papel sagrado que deve ser defendido com toda a força, com toda a veemência. Por isso já foi superado pelo bom senso. Aproveito. É verdade. É uma afirmação tardia. É verdade. Não é tardia, porque em outras ocasiões já foi negada aqui a palavra ao advogado, senador. Não é verdade. Não é verdade na ótica de Vossa Excelência. O Brasil inteiro está acompanhando e testemunhando. Não é verdade. Por isso, aproveito para agradecer a sensibilidade da mesa da comissão no dia de hoje, para reconhecer esse direito e assegurar o direito à fala do advogado, porque isso é fundamental para qualquer processo, inclusive em qualquer fase investigativa. E eu queria, para concluir, fazer aqui, em nome dos brasileiros de bem, daqueles que se dedicam a causas nobres, daqueles que se preocupam com o próximo, cumprindo um mandamento do Cristo, que aliás é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Em nome desses brasileiros, lhe peço perdão pelo constrangimento que Vossa Senhoria e pelo papel que exerce Vossa Excelência está se submetendo no âmbito dessa CPI no dia de hoje. Brasileiros como Vossa Excelência deveriam ser homenageados e não tripudiados. Deveriam ser aplaudidos e não expostos de maneira tão cruel como está acontecendo aqui no dia de hoje. Eu faria algumas outras considerações em relação a esse tema, mas não vou lhe fazer perguntas. O que Vossa Senhoria fez no início, a exposição que fez, para mim é o bastante, é o suficiente. Mais uma vez, que tudo isso que aconteceu aqui não lhe tire do foco, do objetivo, da missão de vida, a par daquilo que Deus lhe deu: servir, cuidar. E que outros, inspirados no ide do nosso mestre, possam fazer a mesma coisa sem temer qualquer tipo de violação ou de constrangimento ilegal. Deus lhe abençoe. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, senador Marcos. O depoente, o senhor advogado, pedem aqui 20 minutos, né? A gente já está no horário. Então nós vamos suspender a sessão pelos 20 minutos e retornaremos em seguida ouvindo o senador Luiz Carlos Reis. Obrigado, presidente.